hoje nós vamos ter aqui a oportunidade de discutir um dos clássicos das ciências sociais, pelo menos iniciar essa discussão, porque a gente vai ter sequência dela na próxima semana. E para isso nós contamos aqui com a contribuição especial de Andrija Almeida, que vai fazer essas notas aqui para nós discutirmos. Andrija, ela tem formação em graduação em Ciências Sociais, ela tem um mestrado conosco aqui em Saúde Coletiva, ela foi professora substituta do nosso instituto, também participa de um grupo de estudos que no momento está formulando uma proposta de investigação em relação aos sujeitos da praxis e da antítese na saúde coletiva, e atualmente ela participa também de um grupo de pesquisa aqui do Instituto FAS com a professora Leni Trade. Então eu vou pedir a Andrija que faça essa apresentação, que seguramente vai resultar em muitas reflexões e debates posteriores. Bom dia a todos, agradeço ao professor Jair Nilson pela oportunidade. E eu vou tentar falar um pouco sobre a teoria do fato social e a metodologia, o método sociológico em Emile Durkheim. Então, a encomenda primeira era falar especificamente sobre uma obra de Durkheim, que é As Regras do Método Sociológico. Então, aqui essa afirmação, os fatos sociais devem ser tratados como coisas, de certo modo, isso a gente vai discutir mais adiante, mas eu deixo já para a gente refletir, é uma síntese da proposição da teoria do fato social e da lógica do método sociológico em Durkheim, numa tentativa que o autor tem de estabelecer um projeto de tornar a sociologia uma ciência. Então, estabelecer as bases para uma sociologia científica. Então, toda a nossa compreensão em torno dos fatos sociais, então, da teoria do fato social, e, sobretudo, do discurso metodológico, do esforço metodológico de Durkheim, a gente tem que ter como pano de fundo essa perspectiva, que a gente está falando de um autor do século XIX, e que está tentando imprimir à sociologia um status científico, então, dentro do paradigma da ciência moderna. Esse será o roteiro da minha apresentação. Vou falar um pouco sobre o autor, depois eu vou discutir mais especificamente as questões de método e a discussão do fato social, aí tentando contextualizar e descrever um pouco a obra, explicitar os argumentos centrais, as principais conclusões do texto e algumas das críticas que foram estabelecidas a Durkheim, que ele responde no segundo prefácio da obra, e aí abrir para a discussão. Então, Durkheim é um sociólogo francês, nasceu no noroeste da França, é considerado o pai fundador da sociologia, da escola sociológica francesa, vai ter vários discípulos, entre eles o Marcel Mauss, e hoje ele é foram um dos primeiros sociólogos que estudou a moral como objeto sociológico, isso formulou essa questão da moral como objeto da ciência sociológica, a educação, o crime. Então, ele vai estabelecer um novo olhar da sociedade a partir da sociologia, de um método científico da sociologia. E é também considerado um dos pais fundadores da sociologia clássica moderna, junto com Weber e Marx. Ele foi professor de ciência social e de pedagogia na Universidade de Bordeaux, de sociologia e pedagogia na Sorbonne, foi o primeiro sociólogo a ocupar uma cátedra em sociologia. Então, ele foi um dos responsáveis pela institucionalização da sociologia como uma disciplina universitária autônoma. E isso faz parte das preocupações que ele teve com relação ao estabelecimento de uma sociologia acadêmica e de uma sociologia científica. Nessa esteira, foi também o fundador da célebre revista Anais Sociológicos, que passa a divulgar na França do século XIX os principais estudos da sociologia. Entre as principais obras, quer dizer, as mais conhecidas, a gente tem a Divisão do Trabalho Social, As Regras do Método Sociológico, que a gente vai se debruçar hoje, o Suicídio, As Formas Elementares da Vida Religiosa, mas ele tem outros, Educação e Sociologia, Evolução Pedagógica, porque ele foi um dos primeiros a pensar a educação como um fato social. Então, ele foge um pouco das perspectivas que estavam sendo discutidas no século XIX, no sentido de uma abordagem mais filosófica, para tentar uma abordagem científica do fato social.
Então, As Regras do Método é um livro de 1895. Ele foi, na verdade, ele não é o primeiro livro de Durkheim. Primeiro, ele escreve A Divisão Social do Trabalho, onde ele já tem uma concepção metodológica implícita, mas as regras do método vão ser o primeiro esforço abstrato de traçar um caminho metodológico do ponto de vista científico. Então, como eu falei, a gente tem que entender essa obra dentro dessa grande preocupação de Durkheim, que é estabelecer a sociologia como ciência. E aí, a partir de um método científico, então baseado na observação, e do princípio indutivo e de um novo objeto, que aí, no caso, seria a sociedade. Isso não quer dizer, desse ponto de vista, ele rompe com a sociologia, vai romper com a filosofia, com a ética social, com a psicologia. E, nesse sentido, não é que a sociedade nunca tenha sido objeto de reflexão. Pelo contrário, ele diz isso no livro, e que haviam várias reflexões sobre a sociedade, mas não do ponto de vista sociológico. Então, os primeiros esforços, por exemplo, de Comte, de Spencer, ele classifica como um primeiro esforço, mas ainda filosófico, ainda no crivo de uma abstração, que ele chama de uma metafísica social. Então, está muito vinculada a uma perspectiva ainda pouco científica, segundo o autor. Então, nas regras do método, como eu falei, ele vai tentar sistematizar as concepções e as hipóteses metodológicas que ele vai traçar já na divisão do trabalho social e, posteriormente, no suicídio, que é tentar estabelecer. Então, ele diz, fomos levados a elaborar um método que julgamos mais definido, mais exatamente adaptado à natureza particular dos fenômenos sociais. Então, ele passa a entender que os fenômenos sociais eles têm um caráter distinto dos fenômenos individuais. E a abordagem deve ser uma abordagem científica, sociológica. Daí a ideia de os fatos sociais devem ser tratados como coisas, do ponto de vista científico. Então, o objeto da sociologia deve se distinguir do objeto de outras ciências, então, e se distinguir, sobretudo, da psicologia, porque, de certo modo, no terreno do social, você tem coisas que interessam à psicologia, mas é preciso fazer essa distinção entre a sociologia, o que é essa particularidade do fenômeno social, que não se reduz, e, nesse sentido, ele vem na esteira de um pensamento que vem sendo desenvolvido ao longo do século XIX, que é de tentar pensar o coletivo fora do crivo do indivíduo. Então, você tem... Isso começou, por exemplo, Montesquieu, outros autores fizeram isso, mas ainda sobre a lógica da filosofia, do que ele chama da ética social. Então, ele diz, é pensar os fenômenos sociais, e aí ele fala, muitas vezes, fenômenos sociais e fatos sociais como sinônimos. Então, os fatos sociais, os fenômenos sociais, que serão o objeto da sociologia, têm um caráter específico. Então, não se reduz aos indivíduos. Não é a sociedade não é apenas uma soma de indivíduos. E ele diz, essas reflexões são resultados de nossa prática. Isso porque já tinha sido esboçada na divisão do trabalho social, e depois depois do método, ele escreve o suicídio, que também vai utilizar essa mesma lógica metodológica. Então, aí ele diz, esses são resultados da nossa prática e gostaríamos de expor e submeter à discussão. O livro está dividido desse modo, que a partir da própria divisão da obra, dá para a gente acompanhar um pouco a lógica do que é a argumentação de Durkheim. Lembrar que ele também foi filósofo, então embora ele tenha um esforço no sentido de se desvencilhar da filosofia, mas ele ainda tem uma coisa muito conceitual. Então, o primeiro capítulo ele fala do que é um fato social. Então, é um esforço de definição de um objeto e de delimitação do objeto da sociologia. Depois, ele vai dizer das regras relativas à observação dos fatos sociais, a distinção entre o normal e o patológico. Isso é importante do ponto de vista da própria construção do pensamento de Durkheim, por conta da distinção entre o que é individual e o que é social. Se a gente for pensar, por exemplo, o suicídio era pensado no século XIX como um fenômeno individual. E Durkheim vai mostrar como o suicídio, com as normas do método, como é
um problema social. O crime, como é um fato social, e é um fato social normal. Aí a gente vou falar mais um pouco adiante sobre isso. Há as regras relativas à constituição dos tipos sociais, que aí então você define, estabelece conceitos, classifica e explica e prova. Então, em resumo, essas seriam as regras do método. Definição, então, definição do fato social. Então, como é um fato observável, um fato científico, então, é preciso estabelecer as regras de observação dos fatos sociais. Depois, a distinção entre normal e patológico, que ele vai caracterizar o que é essa natureza sui generis do fato social, né, que distingue de outro objeto de outras ciências. Aí depois a classificação, que é estabelecer a morfologia social, que é a constituição dos tipos. Posteriormente, então, a explicação dos fatos sociais e a prova em ciências sociais. Então, a primeira coisa é, na tentativa de estabelecer um método, é delimitar o objeto de estudo da sociologia. Então, qual é o objeto? De qual objeto temático dessa nova ciência que vai estudar esse novo objeto que é a sociedade? Então, ele vai dizer, os fatos sociais ou os fenômenos sociológicos, eles são objeto de ciência e são diferentes dos fatos psíquicos. Então, aí a gente tem uma das formulações mais clássicas da sociologia, que é a questão entre indivíduo e sociedade, e que vai perdurar durante a sociologia contemporânea. É uma questão que foi formulada pelos clássicos, mas que é preocupação hoje ainda da sociologia. Então, ele vai dizer, os fatos sociais assumem uma forma sensível que lhes é própria e constituem uma realidade sui generis, muito distinta dos fatos individuais que a manifestam. Então, nesse sentido, os fatos sociais não são... A sociedade não é uma mera soma de indivíduos. Você tem alguma coisa de especificidade aí que não pode ser reduzida às partes. Então, eu não posso explicar o coletivo pelos indivíduos, pelos fatores psíquicos. Aí ele vai estabelecer, então, a definição e alguns critérios. Então, a primeira coisa, a partir de algumas características. Então, o que é o fato social? Que esse objeto que a sociologia vai se deter, vai estudar. E, a partir daí, se diferenciar de outras ciências. É fato social, toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Então, essa é a primeira característica do fato social, que é a coercitividade. A coercitividade, para Durkheim, é um elemento empírico. Em que sentido? É preciso identificar na sociedade, então, para você identificar os fatos sociais, é preciso identificar empiricamente, porque essa também é uma diferença, porque quando ele estabelece os fatos sociais como objeto científico, vai ter uma preocupação em estabelecer, em estudar sociedades concretas, contextos empíricos. Isso ele vai fazer, por exemplo, no suicídio, e a partir de um método comparativo, usando estatística, enfim. Mas é diferente, por exemplo, da abordagem da sociedade pelos filósofos, que tem caráter mais generalizante. Então, isso é importante. Então, a coercitividade é um elemento empírico. Eu preciso entender na sociedade como é que eu identifico os fatos sociais, já que eles não são fatos materiais, eles são do âmbito da moral, do âmbito do simbólico, das representações. E a outra coisa é a exterioridade. A exterioridade não tem caráter empírico. Em que sentido? Ele diz, não é possível provar empiricamente que as sociedades não são formadas por indivíduos. A questão é perceber que os fatos sociais estão para além das vontades individuais. E ele vai perceber, por exemplo, ele vai dizer o crime, a língua, as sociedades, elas existem antes dos indivíduos. Em que sentido? Isso, então, do ponto de vista de uma postura metodológica. Não tem evidência empírica, porque eu não posso pensar uma sociedade sem indivíduos, mas a lógica é pensar que a sociedade não pode se reduzir às lógicas individuais. Em que sentido? Eu não posso pensar quando eles são exteriores aos indivíduos, no sentido de que, quando os indivíduos nascem, as sociedades existem, as normas existem, e eu não posso mudar por minha vontade individual. Por exemplo, a gente pensar o sistema monetário, a língua. A gente não posso resolver falar outra língua que não seja da minha sociedade
isso eu vou ter sanção. Então, ele estabelece alguns critérios para perceber essa questão da exterioridade e da coercitividade. Estão ligados, mas são distintos. Então, a coercitividade e a exterioridade. Ou ainda toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada, que foi um pouco do que eu falei. Então, geral por quê? Porque é coletiva. Não se estabelece para um indivíduo. Então, as normas sociais elas têm um substrato que é coletivo. Essa é a grande novidade do pensamento de Durkheim. E pensada em uma dada sociedade, então em sociedades concretas. E ele diz, ao mesmo tempo, possui uma existência própria, independente das suas manifestações individuais. Porque se a gente for pensar, por exemplo, o suicídio, no século XIX, a explicação comum era como um fato individual, como um fato psíquico. E ele vai demonstrar, não, o suicídio é um fato sociológico. Tem a ver com a integração moral, tem a ver com a relação do indivíduo com os seus grupos sociais. Aí ele vai a construção da noção de anomia. Então, a partir dessas... Então, essas são as características. Então, a primeira coisa é definir. Ele disse, para se fazer ciência, então, antes de estabelecer um método, eu preciso definir. Ainda, então, isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que é estabelecer os fatos, um conjunto de fatos comuns. Aqui, então, ele vai colocar numa mesma categoria de fato social o crime, o direito, a língua, a educação. Então, isso é possível porque é uma definição, mas essa definição, a priori, ela é precária, que eu vou explicar depois um pouco sobre isso. Aí, ele vai estabelecer algumas regras. Então, primeiro passo é pensar os fatos sociais. Ele diz, os fatos sociais são coisas e devem ser tratados como coisas. Essa foi uma proposição alvo de muitas críticas a Emile Durkheim. Por quê? Aqui não é o sentido de tratar os fatos sociais como coisas, não é no sentido material corrente, né? É no sentido de uma postura metodológica. Não é, ele diz, isso não é do plano do filosófico, ontológico, né, Jane? Não é do plano da filosofia. Aqui o que é uma coisa? Então, a sociologia tem um objeto que pode ser tratado, assim como o objeto das outras ciências, como uma coisa, que é exterior ao indivíduo. Então, o que é uma coisa? É tudo que é dado à observação. É tudo que pode ser submetido ao crivo científico. Então, tratar como coisa é tratá-los na qualidade de dados, que constitui o ponto de partida da ciência. Então, eu tratar esses fenômenos que são, para mim, que sou parte da sociedade, em princípio, ele diz, a gente conhece os fatos sociais, mas pela vivência. A gente não conhece cientificamente os fatos sociais. Aí, a partir dessa afirmação, então é uma afirmação de ordem metodológica, mas ligada ao princípio da objetividade científica. Então, uma coisa ela pode ser observável do exterior, então pode ser observado de fora, e não é passível de conhecimento imediato. Então, qual é o pressuposto aí? O pressuposto é de que, embora a gente viva os fatos sociais, tenha experiências com os fatos sociais, a gente não os conhece cientificamente. E é preciso adotar uma postura metodológica para compreender, explicar, compreender, não é o caso aqui para Durkheim, mas para explicar os fatos sociais. Então, essa postura metodológica se constitui uma crítica à economia política, então, que se estabelecia do ponto de vista dos valores, das generalidades, das grandes generalidades, das generalizações conceituais, sem necessariamente ter uma abordagem científica. E a filosofia social. E assim, é interessante que todo o argumento de Durkheim é construído nessa perspectiva. Para estabelecer essas características, ele vai examinar todas as concepções correntes. Então, ele vai lá em Comte, Spencer, Wright Mills. Então, ele faz todo um exame de como o fato era abordado anteriormente, do ponto de vista tanto da economia política quanto da filosofia social ou da ética social, e para depois dizer que são explicações que não atendem a um caráter científico da sociologia. Então, nesse sentido, com essa proposta de tratar os fatos sociais como coisas, ele vai propor uma reforma em sociologia, uma reforma no pensamento sociológico. Ele diz, embora se
a ciência seja uma ciência, a ciência sociológica seja uma ciência nascente, tem muito ainda de generalizações, tem muito de abstrações, de filosofia, da metafísica social. Então, ele diz, é importante, o que seria essa reforma em sociologia? É sair do plano subjetivo, do plano do conhecimento corrente comum, para o plano objetivo, que é o plano científico. E aí, tratar como coisas, mas não é como coisas, do ponto de vista da materialidade, porque uma das principais críticas é, se eu trato como coisa, eu estou dizendo que os fatos sociais são materiais, não é dessa ordem. A questão é, justamente, isso é importante compreender. Então, a coisa em Durkheim é pensar como um dado de observação, com uma possibilidade de ser objeto de ciência. Então, e aí as coisas são coisas sociais. Então, não é qualquer coisa. Qual é o objeto da sociologia? São coisas sociais. Então, são dados que se apresentam ao sociólogo e são fenômenos sociais. Então, para estudar o fato social como coisa, ele estabelece 3 pressupostos. Então, o primeiro corolário é descartar sistematicamente as pré-noções. Em que sentido? Ele diz, não é que a gente conhece, a gente tem, pela vivência, pela experiência, a gente conhece o que é o Estado, a gente conhece o que é o direito, mas a gente não os conhece cientificamente. Então, é importante que, para estabelecer um método sociológico científico, é importante, a primeira regra é submeter todas as nossas noções antecipadas à dúvida. Então, eu não sei, de fato, o que é o Estado. Cientificamente, eu não conheço o Estado. Então, eu preciso colocar as minhas concepções, as minhas pré-noções em dúvida. Submetê-las ao crivo científico. Então, descartando as pré-noções, depois a gente tem um outro, que é definir as categorias de fatos sociais por caracteres exteriores comuns e de mesmas propriedades. Então, eu preciso estabelecer o que é um fato social, quais são as características que tornam, por exemplo, o direito à educação, o crime, um fato social. Eu posso colocar na mesma categoria coisas que aparentemente são distintas, né? Então, aí, formular conceitos e aí, de certo modo, examinar e passar um filtro na terminologia corrente. E o próprio Durkheim, quando vão questionar, por exemplo, essa ideia de coisa, tem a ver com isso que ele coloca, porque a gente tende a pensar no sentido corrente, no sentido que é o nosso senso comum. Aí ele diz, isso não cabe à ciência, esse é um primeiro passo. Mas eu preciso formular conceitos. Esses conceitos, a priori, eles são um ponto de partida, que precisam ser depois reformulados. Eu parto de um conceito que ainda de uma conceitualização que ainda é precária, e depois eu posso ir substituindo esses conceitos. A outra coisa é que essa ideia, a regra de considerar os fatos sociais isolados de suas manifestações individuais. Então, os fatos sociais só podem ser explicados por outros fatos sociais. Então, eles não têm, as teorias explicativas do fato social, elas não se fundam no indivíduo. Tem um caráter social. Eu não posso explicar o crime, eu não posso explicar o direito, eu não posso explicar a educação, o suicídio, pelos fatores individuais, porque a sociedade tem essa particularidade que ela está acima dos indivíduos. Não é a soma de indivíduos, mas é essa particularidade que o indivíduo é parte dessa totalidade. Depois ele vai tentar definir o que é normal e o que é patológico. De certo modo, isso tem a ver com a noção com a ideia que ele tem da própria teoria do fato social, que é separar o que é o fato social, a explicação social e a explicação individual. E, por outro lado, também tem a ver com se livrar das concepções comuns. E aí ele vai usar esse critério do normal e do patológico, que são critérios biológicos. Ele faz muita metáfora com relação à saúde e doença para poder explicar o que é um fato social normal. Então, ele vai estabelecer. Então, ele diz, primeiro, para a gente entender o que é normal e o que é patológico. Por que é importante essa ideia do normal e do patológico na sociologia de Durkheim? Primeiro, porque tem
ele tem uma grande preocupação com a integração social. Então, o sociólogo precisa identificar o que é normal e o que é patológico, porque o patológico ele tem uma influência negativa sobre a sociedade, sobre a concepção de integração, de solidariedade social. Tem um impacto sobre os laços. Então, lembrar que Durkheim ele é o sociólogo que vai pensar a solidariedade social, vai pensar os laços sociais. Não é a sociologia do conflito, é uma sociologia mais para uma sociologia do consenso. Então, isso tem a ver. Então, o fato de identificar os fatos sociais patológicos, isso é importante para o equilíbrio da sociedade. Então, o que é um fato social normal? Ele diz, um fato social é normal para um tipo social determinado, considerando numa fase determinada do seu desenvolvimento, quando ela produz na média da sociedade dessa espécie, que são consideradas na fase correspondente de sua evolução. Então, é preciso pensar uma sociedade dada, específica, então não posso mais fazer generalizações, e eu posso identificar para cada... Ele vai dizer o que é normal e o que é patológico vai ser estabelecido aí a partir de recursos estatísticos, de taxas, por exemplo. Taxas de suicídio, taxas de criminalidade. Então, aí, aqui, na discussão do crime, por exemplo, do normal e patológico, ele vai contra toda a concepção corrente, inclusive de outras ciências, de que o crime é um fato patológico. Ele diz que o crime é um fato normal para toda a sociedade. É necessário a saúde coletiva. Ele usa o termo saúde coletiva no prefácio. Ele diz, é normal em que sentido? Não existe sociedade sem crimes. A moral, então, pensar a moral dos selvagens, ele diz, dizem que os selvagens não têm moral. Isso é uma coisa do método. Os selvagens têm moral. Ele diz, as sociedades mais simples têm moral. Moral é um fato social. Agora, ele vai ter especificidades a depender de cada caso concreto. Então, eu preciso aí mais uma preocupação no sentido de estabelecer um contexto específico, uma sociedade determinada para se estudar. Tentando estabelecer o que é normal e o patológico de determinadas sociedades. Então, os resultados do método procedente podem ser verificados, mostrando-se que a generalidade do fenômeno se deve às condições gerais da vida coletiva no tipo social considerado. Então, eu preciso ver... Então, eu parto do pressuposto da explicação coletiva. A explicação é coletiva e ela é explicada pelas condições gerais. Então, de novo, não é a explicação do fato social, não é uma explicação individual. Ela tem a ver com o meio social interno. Então, o crime, a expressão, por exemplo, algumas taxas de crime, elas podem ser patológicas em determinadas sociais, determinadas configurações sociais, mas o crime não é um fato patológico. Ele diz que essa ideia advém da nossa concepção moral sobre o crime, que ninguém acha interessante a sociedade, a gente tem uma concepção. Ele diz, por isso que é importante se livrar das pré-noções. Se eu não passo no crivo as concepções correntes, eu tenho um entendimento equivocado sobre o fato social. Aí ele diz, e, sobretudo, é importante a verificação quando se relaciona a uma espécie social que ainda não se consumou a evolução integral. Então, eu preciso entender a dinâmica de cada sociedade. Ele diz que cada sociedade tem um ritmo próprio de desenvolvimento, embora ele tenha algumas questões aí voltadas ainda para o evolucionismo. Então, o exemplo é o crime, como eu já falei. E aí, dentro dessa discussão do normal e patológico, então ele vai dizer, é preciso se construir uma explicação sociológica. Então, primeira coisa é, como é que eu defino o que é normalidade? Então, o primeiro critério é a generalidade. Então, é o caráter coletivo dos fenômenos. Então, como é que ele se apresenta nas sociedades específicas. E aí, como é que eu posso traduzir essa normalidade e criar mecanismos para se tornar essa generalidade mais plausível? As frequências estatísticas. E ele vai fazer isso, por exemplo, com o suicídio. Se a gente lê o suicídio, a gente tem o passo a passo, só que é implícito, essa coisa que ele vem tratando. Depois de definir, explicar. Aqui, então, na explicação sociológica, tanto do que é normal, o que é patológico, do que é o próprio fato social, a causalidade é o que é mais importante.
Então, eu tenho que definir pela causalidade, não pela finalidade. Aqui a crítica ao utilitarismo e algumas outras correntes que buscavam a explicação pela finalidade dos fatos na sociedade. Então, e aqui, de novo, e a causalidade eu tenho que buscar na própria sociedade. Então, de novo, ele volta à questão do caráter social da explicação dos fatos sociais. E, nesse sentido de construir uma explicação sociológica dos fatos sociais, ele diz que os fatos sociais eles são fatos observáveis, como são os fatos das ciências naturais, como são os fatos observados por outras ciências, a psicologia, os fatos psíquicos, enfim. E, então, como são fatos observáveis, eu posso classificar e identificar as características particulares dos fatos sociais. E, a partir daí, estabelecer leis. Então, aí você tem a ideia da morfologia social. Eu posso fazer uma classificação dos fatos sociais em determinado contexto. Aí, depois disso, se estabelece as causas. Então, como eu estava falando aqui, a precedência, na explicação sociológica de Durkheim, há uma precedência da causalidade sobre a identificação da função do fato social. Então, função e causa são coisas diferentes. E o sociólogo ele deve primeiro identificar a causa, não é que elas não estejam correlacionadas, mas do ponto de vista de Durkheim, eu preciso primeiro identificar as causas do fato social para depois estabelecer a função. A função pode ser um ponto de partida para a identificação da causa, mas ela não se confunde com a causa. A outra coisa é a administração da prova. Então, ele diz que é a última etapa do método. Ele diz aqui, então, a gente tem duas possibilidades de administração da prova, de análise de fatos sociais, de fenômenos sociais, antes do método sociológico. Análise histórica e análise funcional. Ele diz que ele argumenta que não dá conta. E aí, para administrar a prova em sociologia, o que é que seria necessário? O estabelecimento de um método comparativo. Ele diz que a sociologia tem que se esforçar para ser sociologia. Não importa, não é filosofia, não é positivismo, é sociologia. E o método comparativo é o método por excelência. Então, a sociologia comparada não é o ramo da sociologia, é a sociologia mesma, na medida que ela deixa de ser puramente descritiva e aspira a explicar os fatos. Aí, no caso, os fatos sociais. Então, em síntese, a gente tem o método sociológico em Durkheim. Então, nesse esforço de estabelecer critérios de objetividade em sociologia, a gente tem essas 4 operações. Então, primeiro, a definição, a classificação, a explicação e a prova. E isso a gente pode ver tanto na divisão social do trabalho, só que não está explícito. As regras do método. Então, é um esforço de abstração e de explicar, tentar sistematizar esse método. Então, aí ele sintetiza. Quais são as conclusões de Durkheim? Então, o método sociológico ele é independente, ele é objetivo e científico, porque estabelece as coisas sociais. Então, ao mesmo tempo, tem um esforço metodológico, mas que não é desligado de um esforço teórico, no sentido de estabelecer um objeto e uma teoria dos fatos sociais. Porque, como eu falei, o pano de fundo é justamente essa ideia de tornar a sociologia uma ciência. E ele diz que é exclusivamente sociológica, que é independente, porque é independente da filosofia, é independente de outras ciências, né? Então, aqui é objetivo e científico. Então, o sociólogo deve se ocupar de coisas sociais. E aí os fatos sociais serem tratados como coisas, não no sentido filosófico, mas no sentido científico-metodológico. E assim se estabelece um método que é exclusivamente sociológico na perspectiva de Durkheim.